Um brinde, lobas! Livro Mulheres que Correm com os Lobos, capítulo 4, conto do Manauí. Esse é o trecho que se chama Poder do Nome. Olha aí, todo marcado aqui pra gente conversar hoje. Nesse círculo de mulheres de toda terça-feira às 13 horas, temos as nossas parceiras aí de sempre, a Tati, a Sheila e a Edith. Hoje eu e a Tati vamos conversar sobre esse poder do nome. O que isso tem? O que isso tem a ver? O que traz na história ali, que o conto do Manauí vem com ele ter que descobrir o nome das mulheres, das irmãs, para poder casar, né? É um critério do pai. O pai fala assim: tu não souber o nome das minhas filhas, eu não vou permitir que tu case com elas, porque ele precisa conhecer profundamente. E a gente vai trazer isso para nossa história, para nossa vida, para nosso dia a dia. E eu vou compartilhar aqui a live com a mulherada. Enquanto isso, eu tô aqui dando uma falada sobre essa história aí do poder do nome. Tá? Vai me avisando aí. Ou manda o convite de novo aí. Esse trecho do poder do nome, o que ela fala na primeira parte, né? Dar o nome a uma força, uma criatura, uma pessoa, a um objeto, tem alguma conotação. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado pelo significado mágico e auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. Então, o quanto, né? Quanto a gente. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente era criança, a gente dava nome para nossas bonecas, né? Para nossos ursos. Tudo tinha nome, tudo tinha uma referência. Então, aquilo torna mais próximo eu saber realmente, através do nome daquele urso, que eu dei um nome para aquele ursinho de pelúcia, que ele representava, né? Por que ele traz isso que ela fala, né? Saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. Que o Manauí, para poder casar com as irmãs, ele, o pai delas, fala, né? Ó, se tu souber o nome, eu vou. Tu vai poder casar quando tu souber o nome delas, senão é como se. Eu vou colocar aqui embaixo o nome do livro, né? Fixar o comentário. É como se, assim, se ele não souber o nome, ele vai tentar mudar a essência delas, né? Ele vai tentar colocar um outro nome nela, né? E aí eu fiquei pensando nessa história toda, entendendo, assim, o poder desse nome, qual é a essência que vem do nome da gente, né? Muitas vezes a gente não gosta do nome que nossos pais escolheram lá. Muitas vezes ele não tem muito a ver, a gente já nasce assim, meio se desentendendo com o nosso nome, né? O que mais que ela vai falando nesse primeiro parágrafo? Ela fala assim: e o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome, e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o avilte ou prejudique, e assim para que a autoridade espiritual de cada um possa se desenvolver até suas proporções plenas. E aí é interessante que a Tati estava comentando lá no grupo, que a gente fala antes, e sobre. Vou até abrir aqui para mim não falar errado, né? Vou abrir aqui no WhatsApp. Mas sobre como assim a gente se apaziguar com esse nome, por que ele fica em segredo muitas vezes, né, em determinadas religiões ou crenças e tudo mais.
E, e qual é a importância que ele tem pra gente, né? Desse apelido ou do nome que a gente tem, eu vou precisar do carregador. Assessoria técnica para carregador. A gente tem que reiniciar, hein? Reiniciou aí o modem. Ou vai comentando. Comenta aqui, escreve aqui o que tu falou lá no grupo, que eu acho interessante esse entendimento, né? E o que eu falei lá também falei para as meninas lá do grupo, as parceiras, sobre a questão da gente entender esse caminho, essa jornada, como é que eu faço para entender qual é o meu nome nessa história, quem que eu sou nesse rolê todo, quem que é através desse nome, né? Então, semana passada eu fui viajar, semana retrasada, fui viajar na casa de umas amigas da faculdade, amigas que conheci no Instagram também. E uma, uma delas me deu um presente, né? Ela deu para mim e pro Iago uma toalha, né? Uma toalha que a gente foi na loja escolher a toalha, uma toalha de banho, e tinha que colocar um nome. Tinha que bordar o nome lá. A loja dava de brinde colocar o nome da toalha. E aí, o que aconteceu nessa... Que ela queria que eu colocasse o meu nome mesmo, né? O meu nome de batismo. E não o meu apelido. Porque aqui eu uso no Instagram meu apelido e o meu sobrenome. O meu nome, né? Então, Tuti é o meu apelido e Sandrine é o meu nome de batismo, né? O nome original da história. E eu uni os dois. Tipo, eu fiz as pazes com os dois. Quando eu comecei aqui no empreendedorismo, eu comecei a... Se eu usava só o Tuti ou se eu usava o Sandrine primeiro, o meu Facebook por um tempo era Sandrine Tuti. Então eu tinha um conflito ali de aceitação do meu nome, que é Sandrine, e tem uma dificuldade das pessoas compreenderem. Eu tenho que explicar no lugar quando eu falo Sandrine, qual é o nome que vai na comanda. Eu falo Sandrine e geralmente as pessoas entendem outra coisa. Praticamente 90% das vezes tenho que explicar. Então tinha essa questão, por que ter um nome diferente? Ser o final do alfabeto, né? Tive esse conflito na infância, da questão de ficar por último nas apresentações de trabalho, ficar por último na lista lá dos professores. Então tem os seus prós e contras. Teve prós também de estar no final lá da lista também. E teve também o pró de ter um nome diferente na faculdade, os professores lembrarem de mim muito mais do que Camila, por exemplo, que tem vários, tinha vários na turma, né, na faculdade em si. Então, não tinha como não marcar, e eles não saberem quem era. Então, para ter algumas oportunidades, saber o nome, lembrar o nome, era muito mais, era legal. Então, eu fiz essa ligação, fiz esse processo de trabalhar, não, aceitar realmente o nome que eu recebi dos meus pais, e ele é um nome que em outros países ele é um sobrenome. Então, quando eu coloquei Tuto Sandrine, eu senti ele muito mais leve como Tuto Sandrine do que Sandrine Tucci sozinho. Então, eu uni essa força desse apelido que eu recebi na infância, que as pessoas me conhecem, com esse nome também que as pessoas me conhecem. E aí acabou ficando Tuto Sandrine. E eu olhei para esse tema aqui, sobre essa força de conhecer o nome, né? A força das pessoas saberem meu apelido e a força das pessoas saberem meu nome como empreendedor. Então, saberem os dois, né? E eu ter essa proteção também. Porque muitas pessoas acreditam que é o meu sobrenome, Sandrine. Então, ele fica como um segredo ser o meu nome, que é o que ela fala aqui. E a Tati comentou lá no grupo, e eu pedi para ela comentar aqui. No candomblé, nós renascemos. Recebemos outro nome, que é um nome de força, secreto. Somente 3 pessoas sabem dele. Nosso pai ou mãe de santo, nosso padrinho ou madrinha e, é claro, nós. Mas somos apresentados para a comunidade com um nome
pelo qual devemos ser sempre chamados. Esse nome é outro nome de força, formado por partes do nome secreto e por ele somos chamados por todos. Então, nossa força é sempre evocada. Olha só que legal essa história, que legal entender esse ponto. Cada aspecto desse nome, né? Por que se fortalecer? O quanto ter esse nome secreto lá, no caso da Tati, é trazer essa força, né? E quando o seu nome, o outro nome é apresentado à comunidade também, traz essa força. Então, essa força que ela fala, e depois no próximo parágrafo, ela vai falando comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar aquela força ou aquela pessoa, chamá-la para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Então, quando eu me relaciono com o meu nome, né? Quando a Tati se relaciona com o nome dela, com o nome que ela recebeu lá, o nome secreto dela. É o nosso nome realmente que nos define, traz aquela história, me apaziguar com esse nome. Aí e será que nós sabemos o nosso próprio nome? Será que tu sabe o teu próprio nome, no sentido figurado da história? Eu posso até saber que o meu nome é Sandrine, mas será que eu entendo a força que ele tem, da onde ele veio, a escolha dele, né? O momento que meu pai escolheu esse nome, por que ele escolheu, que ele leu lá numa revista e viu esse nome. Então, o quanto isso eu invoco essa força quando eu aceito o meu nome. E eu posso olhar, meu nome é Sandrine, as pessoas não entendem na primeira, eu tenho que explicar. Só que ele, olha só quanta coisa ele me trouxe de benefício. Porque hoje eu fui nessa viagem que eu fui na casa de algumas amigas, fui na casa de 3 amigas, e acabei visitando o campus da universidade onde eu estudei, onde eu fiz o curso de administração. E lá, quando a gente entrou, todo mundo que eu encontrei lembrava de mim pelo nome. Então, o professor lembra do nome, a secretária, a pessoa que estava lá na portaria, elas lembravam, porque o meu nome é diferente. Já as meninas que têm o nome mais comum, elas não tinham certeza absoluta. Então, olha só, quanto eu fiquei marcada na história daquele campus, por ter um nome que foi o único nome que teve no campus da instituição lá onde eu estudei. Então, olha quanta coisa boa teve, né? Vamos ver o que a Tati. Nessa parte que você falou, a cada vez que somos chamados, nossa força vem. Exatamente. Quando eu fui lá no campus da universidade, onde fazia nem sei quantos, acho que uns 6 anos que eu não ia lá, onde eu me formei, eu entrei e a pessoa disse, Sandrine, a pessoa da portaria já disse, a moça que faz a limpeza também disse, daí a gente entrou lá, a secretária também lembrava do nome. Então, olha que força, que representação. Eu entrar no campus onde eu me formei, na instituição, e as pessoas lembrarem do meu nome. E ali eu fui chamada ali com muita força. Né? Eu senti muita força realmente, que é o que a Tati estava conversando, falando nesse momento, né? E saber nossas versões, nosso duo, conseguimos compreender e cuidar das forças que vivem em nós. Exatamente, que é o que a gente falou na live anterior, na live 56, que é a força de ser dois, né? Então, eu sinto muito essa força, claro que a gente fala na energia feminina, na energia masculina, da dualidade, mas pegando agora o gancho aí para o nome, no meu caso, esse nome de usar o meu apelido e o meu nome mesmo. Então, eu encaro a minha criança interior, que é a Tuti, que é um apelido da infância, de bebezinha e tudo mais, né?
aquela coisa assim da mãe e tudo, e o Sandrine, que é o nome da adulta. Então eu encaro os dois nomes. Eu vejo nesse aspecto. Então quando eu entro, as pessoas lembram do meu nome, então eu sou evocada ali pelo meu nome, mas também sou evocada pelo meu apelido, né? Vamos ver o que mais que a Tati comentou aqui. No parágrafo que ela fala no terreno dos nomes, a autora diz que dizer o nome de uma pessoa representa fazer um desejo por elas ou abençoá-las cada vez que seu nome é pronunciado. Daí me bateu. Exatamente. Por que que é tão importante a empreendedora lembrar do nome das clientes, né? Então, lembrar do nome de quem está entrando aqui na live, né? Quando eu vejo aqui a Rô, que tá por aí, no arroba dela tá gratíssima, um é, underline Rô, né? O que eu gosto? Eu gosto de saber, de ir ali e olhar realmente, não só o arroba da pessoa, mas eu entender quem tá por trás do gratíssima Rô, né? Qual é o nome dela? Tem uma outra menina que entra aqui, às vezes também, que é algo, não me lembro o arroba dela, Solar, mas eu não conseguia conversar com ela, né? Eu chamava ela Solar, eu não sabia o nome dela, eu perguntei o nome dela. E é a Paula. E aí eu chamo ela, então eu chamo a Rô, eu chamo a Paula. Eu entendo porque é muita força. Eu, como mentora, saber o nome das pessoas que estão aqui comigo, eu entender que tem por trás desse nome. A representatividade da gratíssima Rô, no arroba, se eu fosse chamá-la pelo arroba, mas o quanto ela coloca aquele Rô ali, o que que isso vem que fortalece, né? E quando eu olho pro arroba da Tati, a Tati tá ali, mas a Tatiana também tá ali. Então eu tenho a Tati e a Tatiana, eu tenho a força do dualidade ali, daquilo eu entendo essa força dual, né? Vamos ver o que mais que eu anotei. Quando os dois lados da natureza dual são mantidos juntos no consciente, eles têm um poder tremendo e não podem ser fragmentados. É essa natureza da dualidade, das gêmeas, dos dois aspectos da personalidade feminina, sozinho, o self mais civilizado vive bem, mas sente acerca da sua, uma certa solidão. Então, trazendo essa parte da dualidade, do entendimento do nome. E na parte do poder do nome, ela vai falando que mais. Se estivermos interessados em descobrir os nomes, então estaremos no caminho certo. E quais são os nomes exatos dessas duas irmãs simbólicas na psique da mulher? Então, hoje eu estava em mentoria aqui com uma aluna da Reconexão Mulher, e eu falei para ela o seguinte: nessa jornada, o tempo todo eu vou me perguntar esse nome. Eu sinto que até agora, nesse momento, eu acredito que não, a gente não para a vida toda de descobrir partes do nosso nome, assim, e descobrir mais profundamente a raiz desse nome, né? Por quê, né? Esse nosso nome, ele traz, eu sinto, olhando por um lado analógico também, assim, analogia, que é quando a gente traz características da nossa infância, quando a gente traz características da nossa infância. Então, por exemplo, o nome. Então, quando eu estava hoje na mentoria, a gente falou sobre que é o início dessa jornada aqui da mulher, né? Que é a mentoria Reconexão Mulher. Quem é, quem é você hoje? Quem é você hoje? É uma pergunta porque o meu eu amanhã não é o mesmo e não é o mesmo de ontem. Eu sempre tenho algo para descobrir, né? Então, através do meu nome, e quem é você hoje, né? Eu te pergunto. Porque eu perguntei para essa aluna e eu falei para ela assim, certamente tem características
que os teus pais falavam quando tu era criança, do tipo assim, nossa, ela é muito tímida, ela é muito irritada, ela é muito estressada, ela é parecida com o avô, ela é parecida com a avó. E a gente agregou aquilo ao nosso nome, à nossa história. Então, nessa parte que ela fala, será que a gente sabe o nosso exato nome da psique, da alma da mulher, dessas duas irmãs simbólicas que, que existem em nós, né? Então, aí, seguindo a história da minha aluna, ela disse assim, pois me falavam que eu era tímida e quieta. E eu disse, mas tu é tímida e quieta? E daí ela parou para pensar, né? Sabe que eu não tenho certeza se eu sou. Porque isso foi uma característica colocada lá. E eu levo para a vida toda. Enquanto eu não me pergunto, será que isso me representa mesmo? Eu quero continuar sendo essa que disseram que era tímida e quieta? Eu vou ter que experimentar em algum momento ir num lugar e não ser tão tímida para ver se é isso mesmo que eu quero, né? Quem sou eu? Quem é esse meu nome aqui, né? E aí, vamos ver o que mais que ela vai falando. A observação cuidadosa da natureza dual, as perguntas que lhe fazemos e a atenção às suas respostas logo revelarão um modo geral, um modo que é imenso. E bem da verdade, mas que tem uma estabilidade, como a das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são previsíveis, suas correntes profundas podem ser mapeadas. Então, dessa parte aqui, vamos ver que a Tati tinha comentado antes aqui, ó, peraí. Ó, que maravilha somos nessa dualidade, sempre sendo descoberto, em busca da identificação da dualidade é o amor próprio. Exatamente, quando eu fico me perguntando todo o tempo nessa dualidade, quem sou eu? Será que eu sou mesmo aquela que é parecida com a avó? Eu sou parecida com aquela que era estressada da família? Será? Será que eu sou parecida com a mãe, que é a mãe que cumprimenta todo mundo? Será que eu quero ser essa? Eu vou precisar experimentar o meu próprio nome nesse caso, vestir a minha própria característica, né? E a Rô comentou, gratíssima Rô. Bom, quando eu li gratíssima Rô, por isso que a gente não pensa nos nossos arrobas do Instagram, mas, e quando a gente faz, né, a gente não pensa o significado que tem. Mas quando a pessoa que está do outro lado, o que que ela olha? Quando eu li a primeira vez, gratíssima Rô, lá no direct, o que que me veio na cabeça? Uma terapeuta que vai me trazer uma sensação muito forte de gratidão. Porque gratíssima para mim. E é o que ela disse, né? Vem do sobrenome, gratão, e de ser muito grata também, né? Exatamente. Quando eu olhei gratíssima Rô, eu já senti uma terapeuta ali. Eu já senti uma mulher grata realmente, do outro lado. É uma mulher que já vestiu o nome realmente, de fato mesmo na história, né? E a Gratíssima comentou: penso que somos tantas numa só. Exatamente. Não, a gente é várias, né? Vários aspectos. Ah, no caso aqui desse ponto específico do Manauí, que ela fala das duas irmãs, as irmãs ali que vão casar com o Manauí, mas se a gente for olhar, o Manauí representa algo dentro da gente, o cachorro representa algo, esse pai representa algo, o bolo que aparece lá, o cheiro de noz moscada representa algo. Então, cada coisa está dentro da gente. O Manauí, ele tem essa busca dele para descobrir o nome das irmãs, é nós, é algo dentro de nós buscando esse nome também. Então, esse pai que não quer, que diz para eles que tem que descobrir o nome delas, adivinhar o nome delas para poder ter o direito de casar com elas, também é algo dentro da gente, né? Quando a gente também fala para diversos relacionamentos por aí, que a gente fala, ó, descubra primeiro quem sou eu aqui para depois ter o direito a acessar. Então, é exatamente, a gente é muitas, né, dentro de nós. Mas na visão
desse ponto, ela fala da dualidade em relação às gêmeas, né? As gêmeas não, as irmãs, se são gêmeas, mas também ela cita gêmeas, então não fica claro se são gêmeas ou se são irmãs, não são gêmeas. Deu pra entender? Aí no outro trecho ela fala, identificamos esses dois temperamentos em nós mesmas a fim de nos vincularmos a eles, né? No terreno da adivinhação dos nomes, dizer o nome de uma pessoa representa fazer um desejo por elas ou abençoá-las cada vez que seu nome é pronunciado. Então, cada vez que eu pronuncio, cada vez que a pessoa aceita também é evocar o nome, como a Tati comentou ali, né? Eu tô te trazendo a força e trazendo a força de dentro de mim, né? E como a Tati comentou agora também, as gêmeas precisam ser bem cuidadas. Exatamente. E é em todos os sentidos ali. O pai representa, ele fala no casamento, né? Para o Manauí casar com elas, ele precisa descobrir o nome delas. Mas pensando na gente, né? O que é esses nomes dentro de nós, essas dualidade, olhando para esse ponto, né? Essa dualidade. Quantas pessoas, quantos relacionamentos, amizades que a gente tem que nem sabem exatamente quem nós somos, né? E aí que a gente pensa, será que a gente quer permanecer nesses ciclos? Em momentos da vida que as pessoas não nos conheceram, a gente tinha um outro aspecto, a gente não se conhecia também, começou a nos conhecer. Então, olha só, trazendo para esse ponto, né? Quando a gente está num trabalho e aquele chefe que não conhece os nossos nomes, ele não sabe da nossa força. E a gente vai ficando estagnada ali porque não consegue um crescimento também, porque a nossa força não está sendo revelada. E as terapeutas, no meu caso também, eu saber o meu próprio nome para poder chegar aqui numa live e eu ter força de falar com as pessoas, né? Eu ter a força, eu acho que o Círculo de Mulheres, desde que a gente começou, desde que a Tati participa também, a Sheila e a Edith, a gente trouxe a nossa força conversando através dos pontos aqui e ajudando as pessoas que também estão assistindo, a gente acabou trazendo essa força do nosso próprio nome para acreditar no nosso potencial de estar aqui falando sobre o ponto, né? E o que a Tati comentou agora, imagina a potência de um arroba cheio de sentido. Exatamente, né? O arroba do Instagram, ele vai ser a nossa identidade digital. Quando a gente vai cada vez mais, hoje não, quem não convive tanto em ambientes que tem pessoas que estão muito fluxo no digital, não percebem isso. Mas a gente percebe, né? A gente percebe que o futuro vai ser assim, qual é o teu arroba, não é qual é o teu nome, qual é o teu arroba. Então, quando eu participei do evento Negócio Selvagem, lá em outubro, que eu fui no Rio de Janeiro, da Isabelle Moreira, que é minha mentora da Tati também, das gurias, quando a gente chegou lá, a gente não se perguntou o nome, quase ninguém perguntava o nome. Era todo mundo assim, qual é teu arroba? Já pegava o celular, qual é teu arroba? Ninguém perguntou o nome. Ficava sabendo o nome da pessoa quando entrava lá dentro, se não do Instagram, se não estava no arroba. Então, por isso que o arroba também vai ser uma coisa muito bem pensada, para não ser qualquer coisa. Foi o que a Tati comentou. Como psicopedagoga, reclamo muito quando vejo uma criança, adolescente, adulto, sendo rotulado pelos pais ou professores. Os rótulos são negativos e acabam se prendendo nas pessoas que são rotuladas. O burro, o desleixado, o desatento, o alienado. Faz total sentido. A gente faz total, isso aí que a Tati comentou, faz total sentido. E lá naquela fase em que a Tati está comentando, lá na fase do adolescente, até a adolescência, a gente está formando a nossa identidade. Então, se as pessoas disseram que tu era burro, disseram, tu é desleixada, tu é desatento,
tu é estressada, tu vai levar aquilo pro resto da vida. Enquanto tu não se perguntar, será que realmente eu sou essa daí que falavam que eu era, né? E experimentar não ser, né, aquela pessoa. Então, é uma coisa que não dá nem pra a gente mesmo rotular, né? Já começa pela gente, pelo nosso olhar. Mas nessa fase em que a gente está se perguntando, assim, quem sou eu nesse rolê aqui todo? Quem é você hoje, de fato? Olhar para essas características e pensar, mas será que eu sou essa queridinha, eu sou essa quietinha, realmente eu sou isso, aquilo? Experimentar ser diferente para saber se isso é uma característica realmente tua ou se não é. Então, é algo que realmente esse rótulo a gente leva para o resto da vida, como a Tati comentou, na escola, assim, a gente lembra, né, os professores falando, os pais rotulando em relação a isso. Vamos ver o que a Rô comentou aqui, ó. A Tati comentou, verdade que a gente só perguntava o arroba, exatamente, a gente estava num evento online como terapeuta de saberes femininos, né? E era todo mundo ali no chat, qual é teu arroba, qual é teu arroba, qual é teu arroba. É a nossa identidade digital, né? E a Rô comentou, eu quando trabalhava no RH não acreditava quando vinham currículos com os e-mails que, pelo amor, lembro de uma que era gostosinha, blá blá blá. Como pode? Para e-mail de assunto profissional. Eu não acreditava. Ai, nossa, esse é muito, porque essa galera fez e-mail lá do tempo do UOL. Não sei se vocês fizeram. O meu primeiro e-mail foi do UOL, né? Acho que era, sei lá, não tinha muitas opções, era isso que tinha quando eu fiz ali o meu primeiro e-mail. E vinha sugestões, né? Ali. E aí tu botava qualquer coisa, ali ninguém tinha noção. E aí, disso que a Rô comentou, eu sempre falo, e falando para a Tati que é psicopedagoga também, escola, educação, que precisava de uma educação digital. Que as pessoas precisavam na escola passar por uma educação digital, até para saber como colocar um nome no e-mail, como fazer uma arroba do Instagram, como colocar o nome no perfil do Facebook. Isso aí vai ter que ser alfabetização digital. Olha, porque realmente a pessoa fez esse e-mail lá no século passado e usa pro resto da vida. Não consegue trocar, não troca, nem pensa em trocar, acha que não representa nada isso aqui. Não tem noção quanto for a força que tem nisso, porque tá vinculado ao nosso nome também, né? Tati, tu não quer ir pro século passado, Tati. Tu não quer lembrar que tu fez e-mail lá no UOL também, né? Terra. Lembra? Alguém tinha Terra. @terra.com. UOL. Bol. Não, na verdade era Bol, meu bem. Nem era UOL. Era Bol. Então, assim, eu tenho vários colegas que aparecem assim na lista de e-mails ali, que tem e-mails bem antigos, assim, tipo de criança mesmo. E jogador número tal, que já tinha os joguinhos que precisavam de e-mail, né? Tati, sinto muito, mas tu foi do tempo do bol, né, Tati? Eu sei. Tu não quer que eu fale que foi. Saudade só do Orkut. É, exatamente. Então, na verdade, para isso a gente saber esse nosso nome, e agora vem uma onda digital, aonde eu vou ter que pegar o meu nome, que estava lá que tá lá na carteira da identidade, e transformar ele em uma referência digital, né? Em um nome digital. E aí eu não sei como, e aí eu não sei como mudar nem esse nome. É exatamente o que a Rô comentou. E, ó, Bol, Orkut, exatamente. E essas pessoas estão lá ainda.
Algum posso falar. Ó, meu e-mail antigo e já desabilitado era Kiara RJ, para entrar na sala de bate-papo do Globo. Ai, é isso mesmo. Eu tinha também. Exatamente. Então, imagina o quanto essa força de entender esse nome. Então, por isso que é muito mais profundo que simplesmente estar no Instagram, criar um arroba e começar a publicar, né? É o qual o sentido desse meu arroba? Quando a Tati, eu acho que a Tati já mudou esse arroba aí desde que a gente começou, né? Não tinha o terapeuta, eu acho. Se eu não me engano, era só o nome, sobrenome, o apelido, sobrenome, não tinha o terapeuta. E então, já teve uma mudança aí para colocar o terapeuta, né? Teve uma mudança aí, uma aceitação aí nesse processo. Então, é um entendimento que, que é mais profundo que simplesmente escolher o nome. Lotus 123 é ótimo. Olha o que representa Lotus, né? Lotus123@bol.com.br. A Tati comentou. É isso mesmo. Ao longo da vida vamos formando novas personas e nem todas são alimentadas, mas todas são necessárias. Exatamente. E era sem terapeuta. Eu lembro disso. Juntei as duas, terapeuta de mulheres e terapeuta de educação. Isso aí. E teve um processo aí, não é de um dia para a noite, né? Por isso que a gente está aqui fazendo círculos, fazendo as leituras do conto, olhando para o conto e para a nossa vida, né? E vamos ver o que mais que ela vai falando, ó. Ah, essa parte. Quando nomeamos, descobrimos significados pessoais e ocultos, bem como a beleza selvagem de ser mulher, não importando as personalidades dos aspectos opostos. Essa identificação e esse vínculo são chamados, em termos humanos, de amor a si mesmo, que é o que a Tati tinha falado mais no início da live. Mas quando nomeamos, descobrimos os significados pessoais e ocultos. Exatamente, quando a Tati coloca terapeuta ali nesse nome, ela acabou de fazer isso, identificou algo oculto e pessoal. Misturou algo, teve uma aceitação, teve uma descoberta, teve um movimento de realmente agora eu descobri o meu nome. Agora eu posso fechar o casamento da terapeuta da educação com a terapeuta de mulheres. Agora o pai vai liberar o casamento aí do Manauí. Então esse amor por si mesmo, quando começa a descobrir esse nome, né? Bah, a Rô puxou esse Lotus, não conheço. Puxou do século mais, um pouco mais pra lá, né? Avô do Excel. Eu pensei que era num e-mail, o Lotus 123. Ou era nome de chat, né? O chat lá do UOL, o chat do Globo, como a Kate comentou. Tínhamos, assim, botava o nome de flor, né? Ou botava algo que representava. Mas eles estão conhecendo anos 90 aí, avô do Excel. E a Tati comentou, esse fim de semana foi um resgate de uma dessas minhas personas. Fiz um processo de triagem, como a doutora Clarissa diz. Nessa triagem reforcei uma proteção e nesse fim foi um momento de resgate e cura. Fez um processo aí de aprofundar esse nome, né? Olhando para isso que ela comentou aqui, desse amor a si mesmo, foi descobrindo mais ainda, né? Depois, nos últimos parágrafos, ela vai falando: Manauí insiste em tentar adivinhar, mas não consegue descobrir os nomes
das gêmeas apenas com sua natureza comum. Seu self cão age em seu benefício. É frequente que as mulheres anseiem por um parceiro que tenha esse tipo de persistência e inteligência para continuar a procurar a entender a sua natureza profunda. Quando ela encontra um parceiro com essas qualidades, ela lhe dedica amor e lealdade pela vida fora. Mas aqui pegando o início que ele fala, tenta adivinhar. Então, assim, às vezes a gente tenta adivinhar quando a gente cria um Instagram, falando nesse exemplo do arroba ali, que a gente estava comentando por último. Quando eu crio um arroba, simplesmente, resolvi criar aqui. Começo no Instagram, no primeiro momento, eu tô tentando adivinhar, porque eu quero imediatamente aquele resultado. Só que eu vou precisar ativar esse cão, no caso da história ali, para realmente descobrir meu nome. Fazer essa triagem como a Tati colocou. Ativar o cão para ele ajudar a descobrir, reforçar essa proteção, olhar para esse resgate da cura. Beijo, pô. E aí, na página 145, vamos ver os últimos 2 parágrafos que ela fala. Uma psique saudável, que contém um guardião paternal, não aceita simplesmente qualquer pensamento, atitude ou pessoa, apenas aquelas que são sensíveis ou que se esforcem para tê-lo. O pai das 2 irmãs diz: espere aí, enquanto você não me convencer de estar interessado, de ter conhecimento profundo da essência verdadeira, seus verdadeiros nomes não poderá ter minhas filhas. O pai está querendo dizer que não pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. É preciso antes trabalhar, e a gente precisa trabalhar muito nesse autoconhecimento, né? O tempo todo. Não é de hoje para amanhã que a gente sai de um ritmo que a gente tem um hábito, e aí eu resolvo me tornar terapeuta, e eu viro, e quero ir amanhã, e vou lá. Não, eu vou precisar ativar esse cão, e eu vou precisar olhar para esse enigma da alma feminina que ela fala na última frase, né? É preciso persistir no estudo da questão. É preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse enigma da alma. Empresa que é tanto uma descida quanto uma charada. Essa última frase é enigmática, né? É enigmática. É preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse enigma da alma feminina. Empresa que é tanto uma descida quanto uma charada. Eita, vamos ver que a Tati comentou. O esforço que ela diz está no processo de triagem. É interessante que cada evento a gente faça perguntas, como serve para mim, veio para somar ou para mudar, quero mudar, essa mudança é um desejo meu? Essas perguntas são desse guardião que zela pela nossa integridade. É exatamente. Né? Hoje eu estava comentando nessa mentoria com a aluna sobre isso, que ela falou assim, ela comprou um planner, vinha uma aula e tinha um planner, só que ela ainda não fez o bujo, ela está procrastinando fazer o bullet journal dela, e ela comprou esse planner. E eu disse para ela agora, quando ela programou para preencher, né, se for preencher ou se não preencher, ela vai se fazer essa pergunta que a Tati está comentando. Será que isso serve para mim, ou porque estava na onda ali, que todo mundo diz que o planner é maravilhoso, aí eu vou lá e compro porque eu acho que aquilo é um milagre que vai resolver de hoje para amanhã, eu vou descobrir o meu nome de hoje para amanhã. E será que eu quero essa mudança realmente? Será que eu quero realizar isso, ou é porque eu estou vendo os outros nesse movimento? Essa pergunta é constante, né? E esse guardião é essencial. A gente tem esse guardião do alerta, né? Eu disse para ela na mentoria hoje que é
que a doutora Clarissa fala muito da loba, mas é o faro da loba, né? Esse faro da loba que a Tati comentou aqui serve para mim. A loba vai lá olhar para a caça, vai sentir o cheiro da caça. Será que é essa caça que eu quero mesmo? Será que vem para somar ou para mudar? Será que eu quero mudar? E será que essa mudança é um desejo meu ou é um desejo dos outros, né? Será que eu preciso aqui mudar o meu terreno, a minha caça e tudo mais? E aí essa última frase que a Tati comentou realmente fica de enigma para outra parte, que é a natureza tenaz do cachorro. Que aí entra ativar esse self-cão aí. Ela fala o self-cão que ajuda ele a descobrir o nome. Então ele faz de tudo para descobrir o nome. E a gente também faz de tudo pelo nosso autoconhecimento, descobrir se a gente realmente quer esse processo, né? Eu digo o processo de ser terapeuta, porque eu passei por isso, Paty também, nós somos terapeutas de saberes femininos aqui. E esse processo no caminho, eu descobri eu quero mesmo ser essa terapeuta, e o cão passa para lá e para cá, né? Ele vai lá, descobre o nome, volta e se perde no caminho. Acontece com a gente se perde em outras coisas, em fazendo outras coisas que não era para fazer. Então, acontece. Acontece. E aí fica essa reflexão dessa última frase. É preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real. Então, a gente vai ficando mais próximo quando a gente vai fazendo essas perguntas, né? E vai permitindo esse cão ele nos ajudar também. Quando eu conheço mais esse interior, vou conhecendo as coisas, essas partes de mim cada vez mais próximo desse enigma da alma, eu vou entendendo melhor. Não é, Lobas? Tati, quer comentar uma coisa pra gente finalizar já a live, esse trecho aí do capítulo 4, Poder do Nome, nas terças-feiras às 13 horas. A gente faz aqui, hoje é 14 de fevereiro, para quem está assistindo no YouTube ou para quem está assistindo depois. Também essa live dia 21, que é Carnaval, 21 de fevereiro de 2023. A gente não vai ter a live, mas na próxima estaremos retornando. Dia 28 de fevereiro a gente volta com a natureza tenaz do cachorro. Segue aí no ponto do Manauí, olhando para a reflexão traz muito esse olhar amoroso, como a Tati comentou aqui. Não dá para ser um processo rápido. Não dá. Não dá para querer saber o nome de uma hora para outra, se culpar porque a gente não descobriu o nome rápido, se estressar com isso. Não dá. Não dá porque vira penoso, vira cansativo. A gente desiste, paralisa, porque não adianta ficar se cobrando. A gente se cobrou a vida inteira para ser a mulher perfeita, ser a mulher maravilha, ser a esposa ideal, ser a mãe ideal. Não vai dar para descobrir o nosso nome nessa mesma vibe. Vamos ter que aí permitir que esse cão entre e que ele vá lá, esqueça o nome, que ele volte. A gente persistir e se conhecer. Através desses pontos ajuda muito. Tá bom? Tati, gratidão! Foi legal fazer por aqui também. Pena que não deu para Tati participar, mas acontece. Ao vivo, internet, é isso. Mas ficamos aqui no bate-papo, também comentando e tudo mais. Foi legal, também deu certo. É a gente achar as alternativas nesse processo aí, quando a gente está descobrindo o nosso nome. O digital faz parte disso, porque a gente está descobrindo o digital. Então, é assim, não adiantava a gente ficar chateada porque a Tati não conseguiu entrar, nós ficar brava porque a internet não funcionou, a gente xingar a internet, xingar a operadora da internet. Não adianta. Vamos achar a solução, focar na solução realmente. Se o cachorro foi lá, se perdeu no caminho, volta lá para descobrir o nome. E é o que a gente fez hoje aqui na live. Beijo, Tati, beijo, mulherada que vai assistir aí também. Até o próximo. Chimarrão aqui nos 40 graus. Gratidão.